Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, olha, se você quer saber de assuntos de saúde, é com a doutora Cíntia Ciriaco, a grande parceira do programa Tudo Azul USA, da Health for All, aqui em Jacksonville. Ela realmente tem muita experiência, cuida muito bem dos brasileiros que estão aqui em Jacksonville, dos americanos, dos hispanos, e você tem um cantinho brasileiro lá na Health for All. Deixa eu dar a boa tarde para a doutora Cíntia Ciriaco. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Bia. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Boa tarde. É um prazer em tê-la aqui, doutora Cíntia Ciriaco. Hoje, doutora, muitos dos nossos ouvintes passaram porque não foi possível a gente fazer essa entrevista na semana passada e muita gente ficou perguntando exatamente que dia que a senhora estaria aqui conosco para falar da diabetes. Então, a Bia Neves vai comandar essa entrevista num assunto extremamente importante. Bia Neves. Sim, Rogério, boa tarde, doutora Cíntia. Pois é, o pessoal mandou mensagem pra gente aqui semana passada. Poxa, perdi o quadro sobre diabetes da doutora Cíntia, mas não se preocupem, está sendo agora, nesta semana, com a doutora Cíntia Ciriaco, falando tudo sobre diabetes. Muita gente aí curiosa e preocupados também, né? Querendo saber aí como prevenir a diabetes, daí até para quem tem diabetes, para saber como aí lidar com o tratamento. Para começar então, doutora Cíntia, vamos falar um pouquinho aí, então, o que é de fato ali a diabetes. Então, Bia, diabetes, né, é uma doença que afeta muita gente na população, né? E é uma doença muito silenciosa, às vezes a pessoa tem e nem sabe o que tem, né? Mas diabetes nada mais é uma doença crônica e é quando o pâncreas, de alguma maneira, ela para de produzir a insulina, elevando os níveis de glicose no sangue, no caso, os níveis de açúcar no sangue, né? Então, pode acontecer de duas maneiras: o pâncreas não produz mais e o corpo não consegue usar a insulina que produz. Então, essas são geralmente o que é a diabetes, né? E existem, assim, vários tipos da diabetes, tem vários graus ali diferentes da diabetes, sabe? Quando é hora ali de preocupar mesmo? Existe algum tipo ali que é mais severo, algum que é mais tranquilo? Sim, a gente tem praticamente 3 tipos, né, que são os mais comuns. É o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional, né, durante a gravidez. O diabetes 1, na realidade, geralmente você nasce com ele ou você desenvolve ele, né, numa idade muito jovem, né, e é quando o corpo totalmente depende de insulina. O pâncreas não produz absolutamente nada e você depende da insulina todos os dias para sobreviver no caso, né. Ele geralmente ocorre na infância ou adolescência, né, mas pode também surgir em adultos, né? E como eu falei, é uma produção de insulina muito, muito reduzida que não consegue manter as necessidades do corpo, né? E a diabetes tipo 2 é uma diabetes também muito comum, né? Que geralmente afeta a partir dos 35, 40 anos, né? É uma diabetes totalmente controlada, né? Porque ela geralmente vem da obesidade, da alimentação mal e do sedentarismo, né? Mas é uma diabetes que pode ser revertida. Ela pode ser revertida se o pâncreas não está totalmente afetado, ela pode ser revertida com a perca de peso, né? Ela realmente, as pessoas podem voltar ao normal com ela, mas também é muito, muito severa, né? E a terceira é a gestacional, né, que a pessoa engorda muito durante a gravidez ou por alguma maneira ela vem desenvolver diabetes durante o parto, né? Então tem várias complicações, o bebê pode nascer muito grande, né, afetando a mãe, e outras complicações cardiovasculares, outras complicações que podem acontecer também durante a diabetes gestacionais. E as outras que tem, que a gente não é muito falada, né, é a diabetes tipo
a genética, né? Geralmente já tem alguma mutação na genética que acontece isso, então pode acontecer também esse tipo de diabetes, mas é o mais comum mesmo A1, A2 e a gestacional. Agora, a tão temida ali pré-diabetes, né, doutora Cíntia? Porque eu acho que talvez possa ser até mais perigoso do que quando alguém descobre que já é diabético. Por quê? Na minha visão ali, né? Por exemplo, alguém descobre que é diabetes. Pronto. Aí ele, claro, vai tomar ali o devido cuidado, vai ver direitinho, seguir, claro, um acompanhamento médico, uma dieta, mas eu conheço vários aí, viu, doutora Cíntia, que, pré-diabetes. Então, eu não tenho diabetes, então eu vou seguir com a minha vida normal. É aí que mora o perigo? Exatamente. A pré-diabetes, geralmente, ela é muito diagnosticada no exame de sangue de rotina, né? A gente faz uma glicemia, vê o nível de açúcar na pessoa em jejum, e a gente vê a hemoglobina 1C. A hemoglobina 1C é uma média, né, dos 3 meses de açúcar no teu corpo. Então, ele vai dizer, geralmente, se você está diabético. Se você está acima de 5,7, você já está pré-diabético. Também, ela é totalmente reversível, entendeu? Se não teve danos totalmente no pâncreas, né? E ela é muito reversível com a perca de peso novamente, entendeu? Então, isso que faz ela reverter. Mas é um alerta, né? É muito perigoso. Então, as pessoas que estão na pré-diabetes, elas já estão um passo para ficarem diabéticas. Então, realmente, é aí que mora o perigo, né? Tem que ter um cuidado ali dobrado, né? Porque se a pessoa ali avança para a diabetes, é aí que fica complicado. Agora, doutora Cíntia, qual seria, então, você já explicou mais ou menos aí nos tipos de diabetes, né? No tipo 1, no tipo 2, quais seriam as causas e os fatores de risco da diabetes? O principal é a obesidade, né? A genética também, a obesidade, o sedentarismo, né? E a alimentação mal adequada, né? A pessoa que come muito fora, a pessoa que come muita gordura trans, a pessoa que come muito embutidos, tudo isso, então, não é bom para o organismo e começa a ter resistência à insulina, né? Uma alimentação não saudável, como eu comentei de novo, a idade, tipo assim, a diabetes tipo 2 aumenta com a idade, já a partir dos 40 anos, a pessoa já fica com risco maiores, tá? Tipo assim, praticamente 60%, 70% dos meus pacientes são pré-diabéticos hoje, tá? Eles vêm na clínica, não sabem, né? E começa a ter os sintomas da pré-diabetes, né? E outras coisas também pode ser, outros fatores, pode ser gestacional, pode ser mudanças hormonais, mutações genéticas, né? E essas são geralmente as causas da diabetes. Aí agora, o que a pessoa, por exemplo, ela descobriu ali que tem diabetes. E aí ela pode ter algum fator ali de risco que pode estar agravando. Quais seriam aí essas complicações da diabetes? Uma pessoa que tem a diabetes não se cuida, não vai fazer uma dieta, não faz ali um exercício físico. O que pode estar acontecendo, doutora Cíntia? Então, a diabetes, ela é um vilão, né? Ela não afeta somente o pâncreas, ela afeta o coração, ela afeta a visão, ela afeta a parte do vasculares, né? A pessoa começa a ter neuropatia, começa a ter dores nos pés, às vezes cria uma ferida, não sabe, a ferida não cura. Então, isso é muitos fatores que ocorrem com a diabetes, né? Os danos nos nervos, que eu falei que é a neuropatia, né? Feridas, infecções, e também a saúde mental, como a depressão, também pode ocasionar com pessoas que têm diabetes também, tá? Com certeza vai mexer com a cabeça da pessoa, né? Porque a pessoa vai ter que começar a se regrar mais, alimentação, geralmente se tá um grau muito elevado, ela vai ter que fazer a tabelinha e tomar insulina em casa, medir o açúcar no dedo a cada, tipo assim, entre as refeições, antes das refeições, né? Então, realmente, isso aí exige muito da pessoa para cuidar, para que ela não venha a ficar pior, né? Não venha afetar os outros órgãos do corpo, né? Agora, a gente tem várias maneiras de tratar a diabetes, né? A diabetes, uma que ela é bem sucedida com alimentação adequada, com uma dieta adequada, né? Geralmente a gente ensina os pacientes a contarem o número de carboidrato que eles comem, o número de frutas, o número de... tudo certinho, entendeu? De carboidratos por dia que ele pode tomar. E como ele vai aplicar a insulina, né?
Se está muito grave, a gente tem que passar insulina, porque não tem outra maneira de baixar. Senão, a gente pode controlar ela com remédios orais, né? Aí a pessoa toma os remédios orais, depois de 3 meses ela vem, checa da nova hemoglobina A1C e a gente vê se está ajudando ali ou não, né? Mas a diabetes em si é um hábito, é uma mudança de hábitos, né? Mudança de estilo de vida. Isso que vai fazer mais você controlar a sua diabetes ou não. Eu acho que isso aí é exatamente, então, a resposta da pergunta que uma ouvinte fez aqui pra gente, doutora Cíntia. A Lúcia Santos, ela falou, cheguei agora sobre diabetes. Eu sou pré-diabética. O que eu posso fazer para evitar aí, então, ser diabetes? Você comentou sobre isso logo no início da entrevista. A Lúcia Santos falou que chegou por agora. Então, qual a dica você deixaria aí para a Lúcia, doutora Cíntia? Então, a primeira coisa é saber se ela está sobrepeso, né? E fazer mudar o estilo de vida, mudar a alimentação. Tem que comer uma alimentação mais saudável, tem que baixar de peso se está acima de peso, entendeu? E tem que fazer exercício. Esses são os fatores fundamentais e com certeza se a pessoa mudar os hábitos alimentares e fazer exercício, a pessoa vai conseguir voltar ao normal, entendeu? Ela é muito, muito reversível. Falando então aí sobre prevenção, sobre tratamento, temos aqui então o Rogério Maria Braga, que é prova viva disso, né, doutora Cíntia? Vocês já conversaram aí. Rogério Maria Braga sempre traz o exemplo dele aqui, que mudou radicalmente aí a saúde dele, a rotina, né, fazendo exercícios físicos e tratando aí e convivendo também com a diabetes. Daqui a pouquinho eu vou passar para o Rogério Maria Braga falar um pouquinho também, mas antes, só, Rogério, mandando um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando, viu aqui a entrevista da doutora Cíntia, Marta Botelho, Rita Vasconcelos está por aqui também, Magno Rocha, Neuzinha está aqui, boa tarde, estava aguardando a entrevista da doutora Cíntia, o pessoal acompanhando por aqui, viu, Rogério? Pois é, Beto Brasil, aliás, o Beto reclamando aqui que aonde ele está, a transmissão está ruim, mas fique tranquilo, Beto, você pode acessar o nosso YouTube, essa entrevista estará, inclusive vamos recortar a entrevista para ficar somente ela a partir de amanhã e você vai ter todas as informações. Doutora, a diabetes pode levar a pessoa a infartar e levá-la também à cegueira? Com certeza, ela afeta muito, ela afeta a retina, a parte do olho, né? Pode sim, incontrolada, esse açúcar incontrolado, a pessoa pode perder a visão, pode vir a cegueira, e sim, ela pode ter um ataque de coração, sim, porque ela afeta a parte toda cardiovascular, a parte de vascularização do coração, tudo isso, entendeu? Então, com certeza, muitas pessoas que têm diabetes, elas já têm hipertensão e ela já tem problema cardiovascular. E problema renal também, ela afeta muito os rins, né? Então, é uma doença que ataca praticamente todos os teus órgãos do corpo. Pois é, agora a senhora foi num ponto que eu acho super interessante, porque a diabetes é uma doença silenciosa, né? Sim. E a senhora ressaltou que as pessoas podem aprender a administrar a diabetes e viver normalmente as suas vidas. É lógico que é preciso muita dedicação. Eu digo sempre que a minha estupidez me levou a ter a diabetes, me levou a infartar, me levou a quase ficar cego. Eu tenho um tratamento que toma uma injeção nos meus olhos de 2 em 2 meses, tem que ir a Massachusetts tomar essas injeções, tudo fruto da diabetes. Mas de lá para cá eu passei realmente a me cuidar e os resultados são imediatos, né? Preciso ter disciplina e sempre digo para as pessoas, não deixe chegar a esse ponto que eu deixei, mas para alguém que foi tão estúpido como eu fui, era só dessa maneira, era só chegar perto da morte, tá mais para lá do que para cá, para tomar um jeito e mudar completamente. Eu espero. Meu Deus. Eu espero que o nosso. Outra coisa, o que eu gostaria de ressaltar também são os sintomas, né? As pessoas geralmente antes de apresentar diabetes, as pessoas vê sintomas muito perceptíveis, né? Os sintomas que a gente fala é muita muita sede, né? Muita fome e muita urina. Então, se você está
passando por isso aí, muita sede, muita fome, muita urina, provavelmente teu açúcar está descontrolado, né? E tem aquele cansaço, aquela falta de disposição, isso aí tudo é sintomas de diabetes ou pré-diabetes, né? Que o açúcar já está muito alto e o corpo está apresentando sinais. Doutora Cíntia, a querida Neuzinha, ela perguntou exatamente isso. Ela perguntou quais os sintomas que podem nos levar a descobrir a diabetes. E dor nos pés, fazer muito xixi à noite, pode ser sintomas? Pode ser o xixi, principalmente, né, que quando o açúcar está sendo expelido pela urina, né, a pessoa começa a ter muita infecção urinária, né, e não sabe por que causa infecção urinária de repetição, é porque o açúcar é um condutor de bactéria, entendeu? Então, aquele açúcar que está ali expelindo na urina, está promovendo o crescimento de bactéria. Então, se a pessoa está com muita sede, muita urina, muita fome e tendo infecção urinária, dores nos pés, são sintomas sim para procurar um médico e dar uma olhadinha. E é um exame totalmente simples, entendeu? Nada mais que um exame de sangue e ele detecta se você está com diabetes ou pré-diabetes ou diabetes. Pois é, agora é fácil, né, ver uma pessoa que está a caminho da diabetes. Hoje eu posso falar sobre isso, a pessoa que está ficando obesa, que não cuida da sua alimentação, leva uma vida sedentária e outro detalhe, hereditariedade, né, doutora? Falo sempre... Hereditariedade, sim. A pessoa que tem o álcool também, ele tem muito consumo, ele tem muito alto índice de açúcar também. A pessoa que bebe também pode sofrer as neuropatias, dores nos nervos e vir desenvolver uma diabetes também, né? Pessoa que toma muito bebidas refrigerantes, tipo de coisa, pessoas que comem muita massa, muita comida de farinhas brancas, pessoas que comem comida, muitas frituras, comida processada, o excesso de arroz. A gente sabe que a nossa alimentação é muito concentrada em arroz e batata. Esses têm um alto índice de carboidrato, entendeu? Então esses também são os red flags que as pessoas têm que evitar para que não venha ganhar peso e desenvolver uma diabetes, entendeu? É isso, e acrescentar a isso os exercícios, né, doutora? Com certeza, os exercícios é fundamental. O exercício e manter o peso adequado são essenciais para não ter diabetes, digo assim, entendeu? Agora, a diabetes tipo 1, a gente fala diferente. Diabetes tipo 1 geralmente é uma falha no pâncreas, né? E o pâncreas não está produzindo. Então, a pessoa é genética, ou a pessoa de uns anos, bem jovenzinha, ela pode já desenvolver isso e a pessoa vir diagnosticada com a diabetes tipo 1 também. É isso aí. Bia Neves. Por isso que é importante, então, conhecer o tipo de diabetes, né? Para ver qual, de fato, o melhor tratamento a se fazer? Sim. A diabetes tipo 1 geralmente você vai ter quando novo, entendeu? É lá por criança, lá pelos 7, 8 anos de idade, vai ser diagnosticada e é o resto da vida, infelizmente, não tem cura, né? E a diabetes tipo 2, não, a diabetes tipo 2 é uma doença crônica que já vem com o passar da idade, entendeu? Então é uma coisa adquirida, não é uma coisa que você, tipo assim, nasceu ou teve uma predisposição genética. É isso aí, gente. Doutora Cíntia Ciriaco, da Health for All, aqui em Jacksonville. O telefone da doutora, 904-903-7961 e também o WhatsApp. Você pode ligar e bater um papo com ela no 305-546-8090. 305-546-8090. Você, estando aqui na Flórida, ela pode te atender online, tem licença para fazer esse tipo de atendimento online. Doutora Cíntia é extremamente competente e vai te ajudar em qualquer área da sua saúde, principalmente com cuidados primários, com medicina estética, com injetáveis, com laser, com terapia intravenosa, hormônios biotecnológicos e há mais de 5 anos cuidando da saúde e bem-estar da comunidade brasileira, latina e americana aqui nos Estados Unidos. E, aliás, se você quer perder peso
com a orientação de uma doutora, nós indicamos a doutora Cíntia Ciriaco. Nós temos hoje, eu posso falar de boca cheia do exemplo da minha querida Neuzinha, que está fazendo um tratamento para perder peso com a doutora Cíntia Ciriaco. Olha, já perdeu muito. Nossa, ela tá fininha, tá linda, linda, linda. Realmente o efeito impressionante e perdendo com saúde. Aliás, uma coisa que a doutora Cíntia Ciriaco sempre comentava com a Neuza, e é mais ou menos o que eu sigo hoje por causa da minha diabetes. Você se alimenta 5 vezes pelo menos por dia. É lógico que você vai ter quantidades menores, vai se alimentar em porções menores, seria, eu acho, sim, a expressão correta, mas você tem que se alimentar. Perder peso sem se alimentar, doutora Cíntia, não vai dar jogo, não vai dar certo, né? Não dá certo, não. Depois ganha tudo de novo. É isso aí, esse é o grande problema. Efeito sanfona, né? Exato. Rogério, oi. Temos mais uma pergunta aqui, olha, no nosso YouTube, o nosso ouvinte GG Trindade, ele está aqui, olha, sobre doce. GG Trindade, eu acredito que ele também é diagnosticado com a diabetes. Ele perguntou, e sobre o doce? Pode comer com moderação ou cortar de vez? Olha, tem que ser muito moderado mesmo, entendeu? Tipo assim, uma vez por semana, coisa assim. Lógico, se a pessoa comer, se ela é tipo dependente da insulina, ou ela depende da insulina, ela vai ter que dar mais uma dose mais alta de insulina, entendeu? Mas, infelizmente, o açúcar é inimigo da diabetes. Tem que cortar sim. O ideal é cortar de vez, então, né? Com certeza. E as frutas também. As frutas, dependendo das frutas, tem frutas que são muito ruins para diabetes. Então, tem que cuidar. A banana, a laranja, tem alto teor de açúcar, entendeu? Então, tem que comer umas frutas que são mais próprias para diabetes, porque tem frutas que são tem muita glicose também. Uma última pergunta aqui, não sei se o Rogério tem alguma pergunta ali do WhatsApp, mas uma pergunta. E o Mounjaro ajuda na prevenção da diabetes? Com certeza, a Mounjaro, ela reverte, né? Ela ajuda muito a reverter, né? E a Mounjaro, ela não é somente para o pâncreas, ela ajuda no total do organismo. Tem médicos agora que estão mandando você tomar uma dose baixa de Mounjaro para as mulheres que estão na menopausa, para pessoas que estão tendo algum problema, para ajudar nesse tipo de problema. Então, é um medicamento, né, que está sendo muito estudado e está sendo usado de outras formas também. Mas o Mounjaro é o número 1 para o tratamento de diabetes, sim. Ele não, na realidade, não tem indicações para perca de peso. A Mounjaro é indicado para pessoas diabéticas. Foi por um acaso que eles descobriram que ajuda a perder peso. Mas a indicação dele para diabético, sim. É isso aí, gente. Doutora Cíntia Ciriaco, é uma aula. E olha, doutora, a gente começa a conversar com a senhora, não dá vontade de parar, não. Mas a senhora precisa tem compromisso com os seus clientes. Eu queria muito agradecer por esse tempo que eu sei que é corrido, que você tira para prestigiar o programa, mas lhe dizer o seguinte: você faz um bem muito grande à nossa comunidade, já que a grande maioria de nós brasileiros não temos o hábito de ir ao médico, só vamos na hora que não tem jeito, né? Aliás, e aí que mora o perigo. E aí que mora o perigo. E a doutora Cíntia Ciriaco tem preços excelentes. Ela faz um atendimento para as pessoas, por exemplo, que não têm qualquer tipo de seguro. Os preços dela são ótimos e uma profissional de excelência, doutora Cíntia Ciriaco, da Health for All. Vou dar o telefone novamente, 904-903-7961 ou o WhatsApp 305-546-8090. Doutor, algo mais a acrescentar? Não, acho que a gente cobriu tudo mesmo sobre diabetes. Se alguém tiver alguma pergunta, é só mandar para a gente aqui que a gente responde, tá? Mas é isso aí, o que mesmo a chave da diabetes é se mexer, né? Se exercitar e cuidar no que come. É o principal foco. É isso aí. Obrigado, doutora Bia Neves. Nós vamos seguir em frente, porque agora vamos falar de futebol. Doutora, a senhora gosta de futebol?
Não gosto, Não? Rogério. Nem americano e nem brasileiro. Ah, é? Mas então não tem um time brasileiro do coração, não, né? Que a senhora torça? Não. Só a Copa do Mundo que a gente vibra um pouquinho, mas senão não. Então eu vou sugerir a senhora torcer pro Cruzeiro, Sabia. tá? A senhora tem cara de cruzeirense, pessoa tranquila, do bem. Um abraço. Sério? Cara de cruzeirense, doutora. Doutora, muito obrigado. A gente volta a se falar na semana que vem. Um abraço. Um abraço. Obrigada a vocês. Tchau. Esse é o programa Tudo Azul e USA. É muito bom falar com a doutora Cíntia Siriaco. Nós vamos agora falar.